Preciso te contar algo que vai chocar você. O que acontece quando você assiste a igreja ensina, mas que ninguém está te dizendo claramente, e que muda tudo. Quando você assiste missa pela tela ao invés de ir presencialmente, 3 coisas acontecem no mundo invisível que você não imagina. 3 coisas graves. 3 coisas que afetam sua alma agora, sua proteção espiritual e sua eternidade. A primeira tem a ver com a lei de Deus e o preceito dominical. A segunda com seu anjo da guarda e a ação dos demônios sobre você. A terceira com graças que você está recusando sem saber. E as consequências disso no julgamento particular. E eu vou te revelar as 3 até o fim deste vídeo. Mas só vão fazer sentido se você entender tudo que vem antes. Pare tudo agora. Os próximos 20 minutos vão salvar sua alma. Literalmente. Porque se você pode ir à igreja e escolhe ficar em casa assistindo pela tela, você está em perigo. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso tão diretamente. Santa Francisca Romana viveu no século XV. Teve visões extraordinárias durante 10 anos. Seu confessor, Padre Giovanni Matteotti, documentou mais de 109 visões sobre o céu, o purgatório, o inferno e os sacramentos. E ela viu exatamente o que acontece quando você escolhe a tela ao invés da presença física na missa, guardadas em tratados por quase 600 anos, mantidas longe dos fiéis comuns. Até agora, você provavelmente nunca ouviu falar dela. Seu nome ficou escondido, suas revelações enterradas. Mas hoje você vai descobrir a verdade. E essa verdade vai incomodar, vai te confrontar, vai te obrigar a escolher. Além das 3 revelações principais, tem uma 10ª no final deste vídeo, a mais chocante de todas, sobre o que acontece na hora da sua morte se você passou anos fazendo essa escolha. Mas só vai fazer sentido se você ouvir tudo até o fim. Não saia deste vídeo. Desligue o celular. Preste atenção. Sua salvação eterna pode depender do que você vai ouvir agora. Escreva nos comentários agora, antes de continuar. Senhor, aumenta minha fé na Eucaristia. Faça isso. É importante. Você vai entender por quê. Durante séculos, a Igreja ensinou que os fiéis têm obrigação de participar da Santa Missa aos domingos e dias de preceito. Isso não é sugestão, é mandamento da Igreja. Quem deliberadamente falta a essa obrigação sem motivo grave comete pecado mortal. O catecismo da Igreja Católica é cristalino. A Eucaristia dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. É por isso que os fiéis têm obrigação de participar na Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam justificados por motivo sério. Motivo sério significa doença, necessidade de cuidar de bebês ou pessoas acamadas, impossibilidade física de chegar à igreja ou dispensa do próprio bispo. Nada mais. Mas então veio a pandemia de 2020. As igrejas fecharam, os bispos dispensaram os fiéis do preceito dominical, as missas online explodiram e muitos católicos descobriram algo conveniente. Podiam assistir à missa sem sair de casa. Alguns continuaram assim mesmo após as igrejas reabrirem. Achavam que estava tudo bem, que era a mesma coisa, que Deus entendia. Mas a igreja sempre foi clara. Assistir à missa pela televisão, internet ou rádio não cumpre o preceito dominical. Nunca cumpriu e nunca cumprirá. Por quê? Porque falta o elemento essencial. A presença física no lugar onde a missa é celebrada. O Código de Direito Canônico, Cânone 1248, determina: cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste, onde quer que se celebre em rito católico. Assiste presencialmente, não ouve, não vê pela tela. Assiste, está presente. Você pode até estar fora da igreja se ela estiver lotada, mas precisa fazer parte do grupo de fiéis que está lá.
unido ao sacrifício que está sendo oferecido. Pode ouvir pelos alto-falantes do lado de fora. Pode acompanhar pelos gestos dos outros. Mas precisa estar presente. Aquele que ouve a missa pelo rádio, pela televisão ou pela internet permanece tão longe do grupo de presentes que não pode ser considerado parte deles. Ele não cumpre o preceito. Nunca cumpriu. Mesmo durante a pandemia, quando os bispos dispensaram os fiéis, essa dispensa era temporária. Era uma exceção extraordinária para um período extraordinário. Nunca foi a regra, nunca foi o ideal. E agora que as igrejas reabriram, agora que você pode voltar, você continua assistindo missa online por conveniência, por preguiça, porque é mais confortável, porque pode fazer outras coisas ao mesmo tempo. Você está faltando ao preceito. Está cometendo pecado grave. Mas a razão não é apenas legal. Não é só porque a igreja manda. É porque há uma realidade espiritual profunda que você está perdendo. E quando você descobrir o que é essa realidade, você nunca mais vai olhar para a tela da mesma forma. Santa Francisca Romana viu essa realidade com os próprios olhos. Na visão número 14, documentada em seus tratados, Francisca participou da Santa Missa em sua capela preferida. Assim que recebeu o Santíssimo Sacramento, foi arrebatada em êxtase. Ficou imóvel por quase 1 hora após a missa terminar. Seu rosto estava visivelmente iluminado. Quando voltou ao estado normal, descreveu o que havia visto. Seu espírito foi conduzido por uma luz brilhante a um lugar esplendidamente iluminado. Jesus Cristo estava lá, na forma humana, com as cicatrizes de suas chagas, irradiando luz tão intensa que ela mal podia fixar o olhar. E ao redor de Jesus, uma multidão incontável de espíritos, almas em êxtase, anjos em adoração, todos unidos em um único ato de amor ao sacramento. Francisca compreendeu algo extraordinário naquela visão. Quando você participa presencialmente da Santa Missa e recebe a Eucaristia, você se une a essa multidão celestial. Você não está sozinho diante da tela. Você está em comunhão real, física, sacramental com Cristo e com toda a igreja. Mas quando você assiste tela, você está assistindo, não participando. E a diferença espiritual é aterradora. Preste atenção agora, porque o que vou te revelar pode mudar sua vida para sempre. É como a diferença entre estar em um casamento e assistir a um casamento pela televisão. Você vê as mesmas imagens, ouve as mesmas palavras, mas não está lá, não faz parte, não é testemunha, não participa. Na missa, essa diferença é infinitamente maior, porque a missa não é teatro, não é show, não é evento para ser assistido, é sacrifício para ser vivido. É mistério para ser penetrado, é presença para ser experimentada. O Concílio Vaticano II ensinou: a participação na celebração comum da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Testemunho, presença, comunidade. Quando você está fisicamente presente na igreja, você dá testemunho, você proclama ao mundo: eu sou católico, eu pertenço a Cristo, eu priorizo a Eucaristia acima de tudo. Quando você assiste pela tela, que testemunho você dá? Nenhum, ninguém sabe, ninguém vê. Você está escondido. A igreja sempre ensinou que a participação presencial cria vínculos, une os fiéis, fortalece a comunidade. Você vê os rostos dos seus irmãos, reza ao lado deles, partilha a paz com eles, comunga junto com eles. Pela tela, você está sozinho, isolado, sem comunidade, sem vínculo, sem aquela graça especial que vem da união visível do corpo de Cristo. São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente não significa apenas estar em pecado mortal, significa também participar de maneira superficial,
distraída, sem reverência. E como você participa pela tela? Você está na cama, no sofá, fazendo o café, respondendo mensagens, com a televisão ligada ao fundo, com as crianças correndo ao redor? Quando você vai à igreja, você se prepara, você se veste, você sai de casa, você chega com antecedência, você se ajoelha, você se concentra, você silencia o celular, você está presente de corpo, mente e espírito. Pela tela, é quase impossível ter essa mesma atenção. Sua mente vaga, você perde trechos, você se distrai. Você está lá, mas não está. E a igreja sempre soube disso, por isso nunca aceitou a missa online como substituto da presença física. Durante a pandemia, a Santa Sé emitiu orientações claras. Nada substitui a presença física em uma celebração eucarística. Os bispos concederam dispensa do preceito não porque a missa online era equivalente, mas porque era impossível participar presencialmente. Era exceção, não regra. E agora que é possível voltar, se você ainda está assistindo online por conveniência, você precisa se perguntar: por que estou fazendo isso? É preguiça? É conforto? É falta de prioridade? É vergonha? É medo? É preferência pela comodidade? Porque se for qualquer uma dessas coisas, você está escolhendo o mundo sobre Cristo. Está escolhendo a sua conveniência sobre o encontro real com Jesus na Eucaristia. E isso é muito grave. Santa Francisca Romana teve outra visão, a de número 9, que revela algo extraordinário sobre o amor de Deus na Eucaristia. Após as orações na capela e receber o Santíssimo Sacramento, ela entrou em êxtase e permaneceu imóvel por 1 hora. Quando voltou, descreveu que seu espírito foi conduzido por uma grande luz em direção a um lindo tabernáculo próximo a um pequeno tamborete. Em cima do tabernáculo estava um cordeiro com uma candura incomparável, e diante dele 3 admiráveis cordeiros brancos como neve, alegres e cheios de graça. Aqueles espíritos permaneceram diante do cordeiro com muita alegria durante 1 hora, mantendo o corpo sempre imóvel, e assim cada qual passou, recebendo seu tamborete. E então, uma voz gravíssima disse: Eu sou aquele amor que dou frutos perfumados nesta pátria. Toda alma que sentir este perfume sentirá gosto por ele. E então a grandeza do perfume do meu amor fará a alma renunciar a tudo na terra e arder em fervoroso amor por mim. A voz continuou: Por isso, depois que ela renunciará, sempre lastimará as coisas que fez. Pensará em ser acessível e de se fazer insignificante, renegando a sua própria vontade, desejará examinar e observar tudo, apelando ao martírio e se submetendo à obediência, de modo a poder se unir àquele de quem se encantou. Francisca compreendeu. Jesus está presente na Eucaristia de forma real, verdadeira, substancial. Não é símbolo, não é lembrança, não é memorial distante, é presença viva. E quando você comunga presencialmente, você recebe essa presença. Jesus entra em você, une-se a você da forma mais íntima possível, pela tela. Você pode fazer comunhão espiritual, sim. A igreja sempre ensinou isso. Você pode desejar comungar, pode fazer ato de contrição, pode pedir a graça da comunhão mesmo estando longe. Mas comunhão espiritual não é o mesmo que comunhão sacramental. Nunca foi, nunca será. É como a diferença entre desejar água, quando você está com sede, e realmente beber a água. O desejo é bom, é válido, mas não mata a sede, não satisfaz plenamente. A comunhão espiritual é para quem não pode comungar sacramentalmente, para o doente, para o preso, para quem está impossibilitado, não para quem escolhe não ir. Se você pode ir à igreja e escolhe não ir, você não está fazendo comunhão espiritual. Você está faltando à comunhão sacramental por escolha própria. E isso tem consequências espirituais que vão muito além do que você imagina.
porque Francisca viu algo terrível acontecer com as almas que se afastam da Eucaristia presencial. Francisca viu em suas visões que as almas que comungam frequentemente e com devoção brilham mais. Os demônios têm menos poder sobre elas. Elas crescem rapidamente, mas as almas que se afastam da comunhão sacramental, que assim, por substitutos remotos, elas enfraquecem, ficam vulneráveis, estagnam espiritualmente. A Eucaristia é alimento. Você precisa dela tanto quanto precisa de alimento físico. E assim como você não pode se nutrir vendo alguém se alimentar pela televisão, você não pode se nutrir plenamente e espiritualmente assistindo à missa pela tela. Você precisa estar lá. Precisa receber. Precisa comungar. Sei que essas verdades podem estar incomodando, podem estar desafiando suas escolhas, mas preciso pedir algo importante. Se este vídeo está abrindo seus olhos para a importância da presença física na Santa Missa, deixe seu like agora. Não é sobre números, é sobre fazer com que mais católicos entendam essa verdade. Muitos estão se contentando com a tela sem saber o que estão perdendo. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Aqui você vai encontrar verdades espirituais que a maioria dos católicos nunca vai ouvir. Verdades baseadas nos ensinamentos da Igreja e nas revelações dos santos. Não o catolicismo superficial, mas a fé na sua profundidade real. Escreva também nos comentários qual parte deste vídeo mais te impactou até agora. O que mudou em você? Agora preste atenção, porque o que vem a seguir é ainda mais sério. Tem católicos que dizem, mas eu tenho motivo sério para não ir. Eu tenho filhos pequenos, eu trabalho aos domingos, eu moro longe, eu tenho ansiedade social. Vamos examinar cada um desses motivos à luz do que a Igreja realmente ensina. Filhos pequenos. A Igreja considera a necessidade de cuidar de crianças de peito como motivo sério. Crianças de peito, bebês que ainda mamam. Não crianças de 3, 4, 5 anos que podem ir à missa com você. Se você tem um bebê recém-nascido e está sozinha em casa, sem ninguém para ajudar, sim, você tem motivo sério. Mas se seus filhos já andam, já falam, já entendem, você pode levá-los à missa. Milhões de pais fazem isso todo domingo. É difícil? Sim, mas não é impossível. E mais, levar seus filhos à missa é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por eles. Você está ensinando que Deus vem primeiro, que a Eucaristia é prioritária, que nós nos sacrificamos para estar presentes ao sacrifício de Cristo. Você os deixa em casa assistindo desenho enquanto você assiste missa online, que lição eles estão aprendendo? Que religião é opcional? Que conveniência vem antes de Deus? Que não precisamos nos esforçar. Trabalho aos domingos. A Igreja entende que algumas profissões exigem trabalho dominical. Médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, trabalhadores de serviços essenciais. Mas mesmo nesses casos, você deve buscar participar da missa em outro horário. Muitas igrejas têm missa no sábado à tarde, que já vale pelo domingo. Outras têm missa às 19 horas, 20 horas do domingo. Você realmente esgotou todas as possibilidades? Ou apenas achou mais fácil assistir online? E se você trabalha aos domingos por escolha, em trabalho não essencial, apenas por dinheiro extra, você precisa se perguntar, estou colocando o dinheiro acima de Deus? Distância. Alguns católicos realmente moram longe de igrejas, em áreas rurais, em regiões remotas. Para esses, a Igreja sempre teve misericórdia. Mas se você mora em área urbana, com igrejas a 10, 15, 20 minutos de distância, você não tem essa desculpa. Nossos avós caminhavam quilômetros para chegar à missa. Acordavam às 5 da manhã. Pegavam ônibus, trens, carroças, porque sabiam que valia a pena, porque priorizavam. Você não pode dirigir 20 minutos, não pode pegar um ônibus, não pode pedir carona. E agora vou te contar algo
que vai te deixar sem palavras sobre o que acontece com você espiritualmente quando escolhe ficar em casa. Algo que Francisca viu e que os demônios não querem que você saiba. Ansiedade social. Esse é mais delicado. A igreja entende que há pessoas com doenças mentais sérias que realmente sofrem em ambientes públicos. Mas a maioria dos casos de ansiedade social não impede participação na missa. Você consegue ir ao supermercado, ao shopping, ao trabalho. Então você consegue ir à missa. Pode ser desconfortável, pode ser difícil, mas não é impossível. E mais, a igreja é um hospital de almas. É exatamente o lugar onde pessoas feridas, ansiosas, com dificuldades devem estar. Jesus não chamou os saudáveis, chamou os doentes. Se você tem ansiedade severa diagnosticada por um profissional, converse com seu padre. Ele pode te orientar, talvez sugerir um horário de missa mais vazio, uma posição na igreja onde você se sinta mais confortável. Mas não use a ansiedade como desculpa para nunca tentar. Não se contente com a tela. Busque ajuda, busque tratamento, busque a graça de Deus na Eucaristia presencial, porque é exatamente isso que vai te curar. A verdade dura é essa. Para a grande maioria dos católicos que assistem missa online, não há motivo sério. Há conveniência, há preguiça, há prioridades erradas. E se você está nessa situação, você precisa se arrepender, precisa confessar, precisa voltar, porque cada domingo que você passa longe da Eucaristia presencial, sem motivo sério, é um domingo em pecado mortal. Você não pode comungar em pecado mortal. Seria profanação, seria receber indignamente, como alertou São Paulo. Então você está preso em um ciclo. Falta a missa por conveniência, cai em pecado mortal, não pode comungar, enfraquece espiritualmente, fica mais fácil cair em mais pecados, mais difícil voltar. E os demônios adoram isso. Francisca viu em suas visões que os demônios comemoram cada vez que um católico se afasta da Eucaristia, cada vez que alguém escolhe a tela sobre o altar, porque sabem que aquela alma está se enfraquecendo. Está se tornando presa fácil. Mas tem outra realidade espiritual que você precisa entender. Pause aqui, apenas por um momento. Se essas revelações estão abrindo seus olhos para a gravidade da situação, deixe seu like agora. E não é por vaidade do canal, é porque milhões de católicos estão nessa situação e não sabem. Acham que está tudo bem, que Deus entende, que a tela é suficiente. E não é. Seu like faz esse vídeo alcançar mais pessoas. Pessoas que estão em pecado mortal sem saber. Pessoas que estão perdendo graças sem perceber. Pessoas que precisam urgentemente ouvir essa verdade. E se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora. Sabe por quê? Porque aqui você não vai encontrar o catolicismo morno. O catolicismo que diz, Deus entende tudo e faça o que você quiser. Você vai encontrar a verdade dura, a verdade que salva, a verdade baseada nas revelações dos santos, nas visões de Santa Francisca Romana, no ensino real da igreja. Não no que você quer ouvir, no que você precisa ouvir. Outros canais vão te agradar, vão te dizer que está tudo bem, que missa online é suficiente. Este canal vai te confrontar, vai te mostrar a realidade espiritual, vai te dar a chance de mudar antes que seja tarde demais. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe este vídeo. Você pode estar salvando almas, literalmente. Nos comentários escreva, qual destas revelações mais te impactou até agora? Compartilhe. Testemunhe, não guarde essa verdade só para você. Agora preste atenção, porque o que vem a seguir é crucial. Quando você participa presencialmente da Santa Missa, você não vai sozinho. Seu anjo da guarda vai com você. Francisca viu isso em suas visões. Ela viu que durante a Santa Missa, os anjos se posicionam ao redor do altar. Adoram, protegem, intercedem. E os anjos da guarda de cada fiel presente também estão lá,
ao lado de cada um. Quando você comunga, seu anjo da guarda se alegra, exulta, porque sabe que aquela comunhão está fortalecendo sua alma, tornando você mais parecido com Cristo, mais protegido contra o mal. Mas quando você assiste pela tela, seu anjo está com você sim, porque nunca te abandona. Mas ele não pode fazer o que faria se você estivesse lá presencialmente. Não pode unir a adoração dos anjos ao redor do altar. Não pode interceder da mesma forma. Não pode te proteger da mesma forma. É como se você escolhesse ficar do lado de fora de uma fortaleza enquanto há uma batalha acontecendo. Seu guarda-costas está com vocês dois, estão vulneráveis. Dentro da fortaleza, com todos os outros guardas, seria muito mais seguro. A igreja é essa fortaleza. A missa presencial é essa proteção. Você está escolhendo ficar vulnerável, e os demônios sabem disso. Francisca teve visões terríveis sobre os ataques demoníacos. Ela mesma foi atacada fisicamente por demônios durante 10 anos de sua vida. E uma das coisas que ela percebeu é que os demônios evitam aproximar-se das igrejas durante a Santa Missa. A presença real de Cristo na Eucaristia, a consagração, a multidão de anjos, tudo isso os repele. Eles fogem, não conseguem suportar. Mas quando você está em casa assistindo pela tela, os demônios podem estar bem ali, na mesma sala, te distraindo, te tentando, te afastando mentalmente da missa que você está assistindo. Quantas vezes você já assistiu missa online e sua mente vagou completamente? Você perdeu partes inteiras. Ficou pensando em outras coisas. Olhou o celular. Foi fazer algo durante a homilia. Desligou antes do fim. Isso não acontece tanto quando você está presencialmente na igreja, porque lá você está em território sagrado, consagrado, protegido. Tem mais. A igreja sempre ensinou que a missa é o Calvário tornado presente. Não é representação, não é lembrança, é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz, tornado presente de forma não sangrenta no altar. Quando o padre consagra a hóstia, Jesus Cristo desce do céu. Não simbolicamente, realmente. O pão deixa de ser pão, vira o corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho, vira o sangue de Cristo. Isso acontece independente de você estar assistindo ou não. Jesus está presente na Eucaristia, mesmo que ninguém esteja olhando pela câmera. Mas a sua participação, a sua união a esse sacrifício, a sua oferenda de você mesmo junto com Cristo, isso só acontece plenamente quando você está lá. Pela tela, você é espectador. Lá, você é participante. É oferecido junto com Cristo ao Pai. Suas dores, seus sofrimentos, suas alegrias, tudo é unido ao sacrifício perfeito de Jesus. São Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, exorto-vos a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Ofereçais vossos corpos, não suas mentes remotamente conectadas, seus corpos, presença física, sacrifício vivo. Você não pode oferecer seu corpo como sacrifício vivo se seu corpo está deitado no sofá em casa. E tem outra coisa que muitos não percebem. A missa presencial te obriga a fazer sacrifícios, e esses sacrifícios têm valor espiritual. Você precisa acordar cedo aos domingos. É sacrifício. Você precisa se arrumar. É sacrifício. Você precisa sair de casa. É sacrifício. Você precisa dirigir ou pegar transporte. É sacrifício. Você precisa abrir mão de outras coisas que gostaria de fazer naquele horário. É sacrifício. Todos esses pequenos sacrifícios têm valor diante de Deus. São expressões concretas do seu amor. São provas de que você coloca Deus em primeiro lugar. Pela tela, sacrifício zero. Você fica na cama, fica de pijama, não sai de casa. Pode fazer outras coisas ao mesmo tempo. Pode desligar se ficar entediado. Onde está o sacrifício nisso? Onde está a prova de amor?
Onde está a prioridade? Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, siga-me. Seguir Jesus exige sacrifício, exige renúncia, exige esforço. Sempre foi assim, sempre será. E uma das cruzes mais básicas que a igreja pede que você tome é a de ir fisicamente à Santa Missa todos os domingos. É um dos sacrifícios mais simples que existem, mas muitos católicos modernos nem esse querem fazer. Preferem a conveniência, o conforto, a facilidade, e isso revela algo sobre o estado da nossa fé, sobre o quanto realmente amamos a Jesus, sobre o quanto estamos dispostos a sacrificar por Ele. Santa Francisca Romana ia à missa todos os dias, não apenas aos domingos, todos os dias, doente, mesmo cansada, mesmo com responsabilidades, porque sabia que ali estava o tesouro mais precioso do universo. Ela comungava várias vezes por semana e cada comunhão a transformava. Seu confessor documentou: após cada comunhão, notava-se nela uma mudança. Tornava-se mais doce, mais paciente, mais caridosa. Por quê? Porque a Eucaristia não é apenas alimento espiritual, é medicina, é transformação, é união real com Cristo que gradualmente te torna mais parecido com Ele. Mas isso só funciona plenamente quando você recebe sacramentalmente. Não espiritualmente à distância, sacramentalmente, presencialmente, realmente. Você pode assistir 1000 missas online e continuar a mesma pessoa, mas você não pode receber a Eucaristia dignamente com frequência e permanecer o mesmo. Impossível. A graça transforma. A presença real de Cristo dentro de você muda quem você é. E essa é a grande tragédia da geração missa online. Católicos que se contentam com migalhas quando há um banquete disponível, que ficam satisfeitos olhando Jesus pela tela quando poderiam tê-lo dentro de si. É como ter um filho que mora em outra cidade e você só conversa com ele por videochamada. É melhor que nada. Você vê o rosto dele, ouve a voz dele, tem alguma conexão. Mas é a mesma coisa que abraçá-lo, que estar fisicamente presente com ele, que sentir o calor dele, que olhar nos olhos dele de perto. Nunca, nunca será a mesma coisa, e com Jesus é igual, pior, porque Jesus não está apenas te mostrando o rosto pela tela, ele está se oferecendo completamente a você, está dizendo: tome, coma, isto é o meu corpo. E você responde: não, obrigado, vou só olhar pela câmera. Isso não é apenas preguiça, é rejeição, é desperdício, é pecado. E há ainda outro aspecto que poucos católicos compreendem sobre a missa presencial: a importância da comunidade reunida. A igreja não é uma coleção de indivíduos isolados que assistem a algo pela tela. É o corpo místico de Cristo. E esse corpo precisa estar reunido fisicamente. São Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de vós é um de seus membros. Membros de um corpo, não espectadores remotos, conectados, unidos, presentes uns com os outros. Quando você vai à missa presencialmente, você não vai apenas encontrar Jesus. Você vai encontrar seus irmãos em Cristo. Você vê os rostos deles, reza junto com eles, canta com eles, oferece a paz a eles, comunga ao lado deles. Isso cria vínculos, cria responsabilidade mútua, cria comunidade real. Você conhece as pessoas da sua paróquia, você percebe quando alguém falta, você se preocupa, você pergunta, você ajuda e eles fazem o mesmo por você. Pela tela, você é anônimo, invisível, ninguém sabe se você está lá ou não, ninguém percebe sua ausência, ninguém pode te ajudar. Você está sozinho e a solidão espiritual é uma das maiores armadilhas do demônio.
Ele quer te isolar, quer te separar do rebanho, porque a ovelha isolada é presa fácil. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Reunidos, não conectados remotamente, reunidos, fisicamente presentes no mesmo lugar. E essa presença de Jesus no meio da Assembleia é diferente da presença dele na Eucaristia. A Eucaristia é presença substancial, a Assembleia é presença mística. Mas ambas são reais, ambas são importantes, ambas se complementam. Quando você assiste pela tela, você pode ter acesso à presença eucarística através da transmissão, mas perde completamente a presença de Cristo na Assembleia reunida. Perde a graça que vem do encontro comunitário. Perde a força que vem de estar unido aos seus irmãos. E Francisca viu isso em suas visões. Ela viu como os anjos se alegram quando os fiéis se reúnem fisicamente para a missa. Como eles formam um círculo protetor ao redor da Assembleia, como a oração de um fortalece a oração do outro, como a presença física multiplica a graça, mas também viu como os demônios tentam impedir os fiéis de irem à igreja, como colocam obstáculos, como sussurram desculpas, como fazem a pessoa achar que pode ficar em casa. E um dos sussurros mais eficazes em nossos dias é: você não precisa sair, pode assistir online, é a mesma coisa. Não é, não foi, nunca será, e os demônios sabem disso. Por isso incentivam tanto a missa online como substituto permanente. Tem outra realidade que precisa ser dita. A missa presencial te expõe à palavra de Deus de forma muito mais poderosa. Quando você está lá, você ouve a palavra proclamada, não lê na tela. Não ouve com fones de ouvido enquanto faz outras coisas. Ouve com atenção, com reverência. E há uma graça especial na proclamação litúrgica das Escrituras. O leitor não está apenas lendo, está proclamando, está tornando presente a palavra viva de Deus. E quando você está fisicamente presente, essa palavra penetra mais fundo, atinge seu coração de forma diferente. Tem poder de conversão que a mesma leitura feita em casa não tem. Por quê? Porque é proclamada em espaço sagrado, por voz autorizada pela Igreja, no contexto da celebração eucarística, com a Assembleia reunida, com os anjos presentes. Tudo isso multiplica a eficácia da palavra. Pela tela, você pode ouvir as mesmas palavras, mas perde todo esse contexto, toda essa solenidade, todo esse poder. E a homilia, quando você está lá, você ouve com atenção, o padre te vê, você está ali diante dele. Há uma responsabilidade, uma seriedade. Pela tela, você pode pular a homilia, pode aumentar a velocidade, pode fazer outras coisas enquanto ouve, pode desligar se não gostar. Onde está o respeito nisso? Onde está a abertura para Deus falar através do pregador? A Igreja sempre ensinou que o padre age in persona Christi, pessoa de Cristo. Quando ele prega, não é apenas ele falando, é Cristo falando através dele. E você está dizendo: não, obrigado, Cristo, vou pular essa parte. Isso é grave, muito grave. Agora vamos à realidade mais difícil de todas. O que acontece com as crianças e jovens que crescem vendo seus pais assistirem missa online? Eles aprendem que igreja é opcional, que presença física não importa, que religião é algo que se faz quando dá vontade, do jeito que for mais confortável. E quando crescerem, vão parar de assistir completamente. Porque se nem os pais consideram importante o suficiente para ir pessoalmente, por que eles considerariam? Você está formando a próxima geração de católicos não praticantes, de pessoas que dizem sou católico, mas nunca vão à igreja, que não comungam, que não se confessam, que não praticam, e isso é sua responsabilidade. Você, pai, você, mãe, você que escolhe a conveniência sobre o exemplo.
Seus filhos estão observando, estão aprendendo. Estão internalizando que Deus não é prioridade suficiente para sacrificar uma hora do domingo. E isso vai custar a salvação deles. Você quer carregar esse peso na consciência? Santa Francisca Romana tinha um filho, Batista. Ela o criou levando-o à missa todos os dias, ensinando-lhe a reverência, mostrando pelo exemplo que a Eucaristia vem primeiro. E Batista cresceu com fé profunda. Tornou-se um homem piedoso, porque viu na mãe a prioridade real que Deus deve ter na vida. Que exemplo você está dando aos seus filhos? Agora, a revelação mais séria de todas. Preste muita atenção. Francisca viu em suas visões o momento do julgamento particular de muitas almas e notou algo terrível. Almas que haviam se afastado da Eucaristia, sem motivo sério, estavam em grande desvantagem. Em uma visão específica, ela viu uma alma que acabara de morrer. O anjo da guarda estava à direita, o demônio acusador à esquerda. O julgamento começou. O demônio acusou. Esta alma deixou de comungar por anos sem motivo. Havia igrejas perto, havia horários disponíveis, mas ela escolheu a conveniência, escolheu o mundo, escolheu a tela. O anjo defendeu, mas ela assistia às missas online, fazia comunhão espiritual. O demônio retrucou: comunhão espiritual é para quem não pode comungar sacramentalmente. Ela podia e escolheu não ir. Usou a comunhão espiritual como desculpa para sua preguiça. Profanou a misericórdia de Deus. A balança da justiça começou a pender para o lado do demônio e Francisca compreendeu. Deus não se deixa enganar. Ele vê as intenções, vê as escolhas, vê quando você realmente não pode ir e quando simplesmente não quer ir. Se você tem motivo sério, Deus entende, providencia outras formas de você receber graça. A comunhão espiritual tem valor. A missa online pode ajudar. Mas se você não tem motivo sério e está usando esses recursos como substituto permanente da presença física, você está enganando a si mesmo e não enganará a Deus. Na hora do julgamento particular, você terá que dar conta de cada domingo que passou longe da Eucaristia sem necessidade, de cada comunhão que recusou, de cada missa que trocou pela tela, e as desculpas que funcionam agora não funcionarão lá. Mas eu estava cansado, não funcionará, porque você tinha energia para outras coisas, para sair com amigos, para ir ao shopping, para viajar. Mas eu tinha filhos pequenos, não funcionará se seus filhos já podiam ir com você. Se milhões de outros pais conseguem levar os filhos, você também poderia. Mas eu morava longe, não funcionará se você morava a 20 minutos. Se dirigia 1 hora para ir ao trabalho todo dia. Mas eu trabalhava, não funcionará se havia outros horários disponíveis e você simplesmente não priorizou. A verdade vai ficar nua, cristalina, inegável. Então você vai perceber quanto desperdício, quantas graças recusadas, quantas comunhões perdidas, quanto enfraquecimento espiritual desnecessário, e pode ser tarde demais para remediar. Francisca viu que muitas dessas almas iam para o purgatório por tempo prolongado, exatamente por terem negligenciado a Eucaristia em vida. Porque a falta da Eucaristia as deixou cheias de imperfeições, apegos, fraquezas espirituais que agora precisavam ser purificadas no fogo do purgatório. Se tivessem comungado frequentemente, muitas dessas imperfeições teriam sido queimadas em vida pela presença de Cristo dentro delas. Teriam crescido em santidade, teriam se fortalecido contra o pecado, mas escolheram a facilidade. E agora pagavam o preço. O purgatório é real, o fogo purificador é real. E você pode evitar grande parte dele simplesmente fazendo o que a Igreja sempre pediu: participar presencialmente da Santa Missa e comungar dignamente e com frequência. É tão simples, tão acessível, tão disponível. Mas muitos não querem,
Preferem arriscar. Preferem a conveniência agora e o sofrimento depois. E há ainda outra dimensão espiritual que poucos compreendem: o papel dos sacramentais na missa presencial. Quando você vai à igreja, você pode receber água benta, pode tocar em relíquias, pode ver as imagens dos santos, pode sentir o incenso, pode ouvir os sinos. Todos esses são sacramentais, objetos e ações sagradas que a igreja estabeleceu para nos santificar e nos proteger. A água benta afasta demônios. As relíquias carregam graças especiais. As imagens dos santos nos inspiram e intercedem por nós. O incenso purifica e eleva nossas orações. Os sinos anunciam momentos sagrados. Pela tela, você perde tudo isso completamente. Você não pode fazer o sinal da cruz com água benta através da tela. Você não pode venerar as relíquias remotamente. Você não pode sentir o incenso. Você não pode ouvir os sinos da mesma forma. Perde todos esses canais de graça, todas essas proteções, todos esses auxílios espirituais. E agora prepare-se para a revelação mais aterradora de todas, que Francisca viu acontecer no julgamento particular, com almas que faltaram à missa presencial, sem motivo sério, vai te fazer tremer. Preste muita atenção agora. E Francisca viu em suas visões como os sacramentais são poderosos, como a água benta faz os demônios fugirem, como as relíquias emanam luz espiritual, como o incenso agrada aos anjos. Mas esses poderes só funcionam quando você está fisicamente presente, quando você pode tocar, sentir, cheirar, ver, ouvir. A fé católica é encarnacional. Deus se fez carne, habita em matéria, age através do físico. Quando você tenta reduzir tudo a bits digitais na tela, você perde essa dimensão encarnacional, perde a riqueza sacramental da fé e fica espiritualmente empobrecido. Tem também a questão da arquitetura sagrada. As igrejas católicas foram construídas para elevar a alma a Deus. Os vitrais contam histórias bíblicas. As estátuas representam santos que nos inspiram. O altar é o Monte Calvário. O tabernáculo é o Santo dos Santos. Cada detalhe tem significado. Cada elemento aponta para o céu. Quando você entra em uma igreja, mesmo antes da missa começar, você já está sendo catequizado. Sua alma já está sendo elevada. Você já está em espaço sagrado, separado do mundo profano. Pela tela, você está no seu ambiente comum, talvez na sala, no quarto, na cozinha, rodeado de coisas mundanas, distrações constantes, nada que eleve sua alma. A igreja foi construída especificamente para a adoração. Sua casa não foi. E essa diferença importa enormemente. Os santos sempre souberam disso. Por isso construíram catedrais magníficas, decoraram igrejas com arte sublime. Criaram espaços que falam de Deus antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada. E você está dizendo, não preciso disso. Minha ação nunca servirá. Agora vamos falar de algo que muitos evitam. A questão da modéstia e do respeito na missa presencial versus online. Quando você vai à igreja, você se veste adequadamente. Não vai de pijama, não vai descalço, não vai de bermuda e chinelo. Ou pelo menos não deveria. Você se arruma porque vai encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo. E isso exige respeito externo também, não apenas interno. Tela? As pessoas assistem de qualquer jeito, deitadas, de pijama, comendo, bebendo café, sem nenhum cuidado externo. E você pode dizer, mas Deus vê o coração, não importa a roupa. Deus vê o coração, sim, e vê também que você não considera importante o suficiente para nem ao menos se vestir adequadamente, que você trata o encontro com Ele de forma tão casual que nem precisa sair da cama. Isso revela o que está no seu coração.
revela suas prioridades, revela sua falta de reverência. Se você fosse encontrar com o presidente, com uma celebridade, com alguém importante, você se arrumaria, sairia de casa, chegaria com antecedência, faria esforço, mas para encontrar com Deus, posso ficar de pijama olhando pela tela. Isso não é fé, é desrespeito. E São Paulo advertiu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 20 a 29. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação, indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Quando você trata a missa como entretenimento casual, que pode assistir de qualquer jeito, você não está discernindo o corpo do Senhor. Você está profanando algo sagrado, e isso tem consequências eternas. Francisca viu em suas visões almas sendo julgadas exatamente por essa falta de reverência, por terem tratado coisas sagradas com descaso, por terem banalizado o que deveria ser tratado com temor e tremor. E muitas dessas almas foram para o purgatório por longos períodos, não por pecados graves de ação, mas por pecados graves de omissão e irreverência. Você quer arriscar isso? Tem também a questão prática que ninguém menciona: a disciplina espiritual. Ir à missa presencialmente todo domingo cria disciplina, estabelece rotina, forma hábito, constrói caráter. Você aprende a priorizar, a sacrificar, a ser fiel mesmo quando não sente vontade, a obedecer mesmo quando é inconveniente. Essas são virtudes essenciais para a vida cristã e são desenvolvidas através da prática consistente. Mas a missa online elimina toda essa disciplina. Você vai quando quer, se quer, do jeito que quer, sem compromisso, sem fidelidade, sem sacrifício. E isso te enfraquece espiritualmente, te torna inconstante, te deixa vulnerável às tentações, porque você nunca desenvolveu o músculo espiritual da disciplina. É como querer ficar forte sem nunca ir à academia, assistindo vídeos de exercícios pela internet. Não funciona. Você precisa fazer o esforço físico real. Espiritualmente é igual. Você precisa fazer o esforço real de ir à igreja, de estar presente, de participar ativamente. Sem isso, você permanece fraco, vulnerável, despreparado para as batalhas espirituais que virão, e elas virão. Francisca viu isso claramente. A vida é guerra espiritual. Demônios atacam, tentações surgem, provações chegam, e você precisa estar forte, fortalecido pela Eucaristia recebida presencialmente com frequência, protegido pela comunidade da igreja, sustentado pela disciplina da fidelidade. A missa online não fornece nenhuma dessas coisas adequadamente. Agora, vamos a uma verdade que vai incomodar muitos. Tem católicos que usam a missa online como desculpa para permanecer em pecado. Eles sabem que estão em pecado mortal, sabem que não podem comungar, mas também não querem se confessar porque teriam que mudar de vida. Então assistem missa online, não comungam porque sabem que não podem, mas também não se expõem ao olhar dos outros fiéis na igreja. Não precisam ver as pessoas comungando enquanto eles ficam sentados. Não precisam enfrentar a vergonha saudável que poderia levá-los à conversão. Ficam em uma zona de conforto espiritual, assistindo missa, achando que estão cumprindo alguma obrigação, mas sem nunca realmente se converter. Isso é uma das armadilhas mais perigosas da missa online. Ela permite que você se engane, permite que você ache que está bem com Deus quando não está. Na igreja presencial, você não consegue se enganar tão facilmente. Você vê os outros comungando, você sente sua própria exclusão, você é confrontado com sua necessidade de conversão. E essa confrontação, embora dolorosa, é saudável, é necessária, é o que te leva ao confessionário, é o que te leva à mudança real.
Mas se você fica em casa assistindo pela tela, pode evitar essa confrontação indefinidamente. Pode permanecer em pecado, achando que está tudo bem porque, pelo menos, assiste à missa. E os anos passam, e você nunca se converte, nunca se confessa, nunca recebe a Eucaristia dignamente, nunca cresce espiritualmente, e então morre. E descobre que desperdiçou a vida. Que todas aquelas missas online, sem conversão real, não valeram nada. Francisca viu almas nessa situação. Almas que se enganaram por anos, que achavam que estavam em boa situação espiritual, que descobriram tarde demais que estavam em perigo mortal. E o choro dessas almas era desesperador, porque tiveram tanto tempo, tantas oportunidades, tantos avisos, mas preferiram a ilusão confortável ao arrependimento doloroso, mas salvador. Não seja essa alma. Se você está em pecado mortal, confesse-se. Não fique assistindo missa online indefinidamente como se isso fosse suficiente. Não é. Não foi. Nunca será. Você precisa se arrepender, mudar de vida, voltar à comunhão real com Cristo na Eucaristia presencial. E isso só acontece quando você enfrenta sua situação espiritual honestamente. Quando você para de se esconder atrás da tela. Quando você vai à igreja, vê os outros comungando, sente a dor santa da sua exclusão e diz: chega, vou me confessar, vou mudar, vou voltar. A missa online pode ser útil para quem realmente não pode ir, mas para quem pode e não vai, ela se torna armadilha, ilusão, engano. E o demônio adora isso, adora manter você confortavelmente engajado, achando que está bem, sem nunca realmente mudar. Não caia nessa. Não seja essa pessoa. Você ainda tem tempo. Você ainda está vivo. Você ainda pode escolher. E agora vou te revelar algo que poucos sabem. Os benefícios espirituais exclusivos da missa presencial, que absolutamente não podem ser obtidos pela tela. São 10 benefícios poderosos, e cada um deles pode ser a diferença entre o céu e o purgatório, entre a santidade e a mediocridade espiritual, entre a proteção e a vulnerabilidade total contra os demônios. Preste atenção em cada um, porque sua alma depende disso. Primeiro benefício, a bênção final do Padre. Quando o Padre te abençoa no final da missa, ele está agindo com a autoridade que Cristo deu aos apóstolos. Aquela bênção carrega graça real, proteção real, poder real. Mas essa bênção funciona plenamente quando você está lá, fisicamente presente, recebendo-a diretamente. A bênção acontece, mas você está distante, não recebe o efeito completo. É como estar longe de uma fogueira. Você sabe que ela existe e aquece, mas não sente o calor plenamente porque está longe demais. Segundo benefício, a comunhão dos santos presentes. Quando você está na igreja, você está em comunhão não apenas com Cristo, mas com todos os santos cujas relíquias, imagens e nomes estão naquele espaço sagrado. Cada igreja é dedicada a um santo padroeiro. Tem imagens de outros santos, pode ter relíquias, e todos esses santos intercedem especialmente pelos fiéis que vêm fisicamente àquela igreja. Santa Francisca tinha devoção especial à igreja de Santa Maria Nova em Roma. Ela ia lá diariamente porque sabia que havia graças especiais naquele lugar. Relíquias de mártires, história sagrada, orações de séculos. E os santos daquela igreja a conheciam. Reconheciam sua presença, intensificavam suas intercessões quando ela estava lá. O mesmo acontece com você. Os santos patronos da sua paróquia te conhecem quando você vai lá regularmente. Reconhecem você, intercedem por você especificamente. Mas pela tela, você é anônimo para eles também. Não há essa relação, não há esse reconhecimento, não há essa intercessão intensificada. Terceiro benefício, a exposição ao Santíssimo Sacramento.
Muitas igrejas deixam o Santíssimo exposto antes ou depois da missa, ou têm adoração perpétua, ou abrem a capela do Santíssimo. Quando você está lá, você pode ficar alguns minutos diante do Santíssimo. Jesus está ali, realmente presente. Você pode adorá-lo, falar com ele, estar em sua presença radiante. E essa exposição à presença real cura, transforma, fortalece, santifica. Mas isso só funciona quando você está fisicamente presente. A presença eucarística não se transmite pela tela. Não é possível estar diante do Santíssimo olhando para uma câmera. Jesus está lá, no tabernáculo, na hóstia consagrada. Você quer sua presença plena, precisa ir até lá. Quarto benefício: o silêncio sagrado. Igrejas são construídas para o silêncio, para o recolhimento, para a oração profunda. Quando você chega alguns minutos antes da missa, pode sentar em silêncio, recolher seu coração, preparar-se, encontrar Deus no silêncio. E esse silêncio é diferente do silêncio da sua casa. É silêncio carregado de oração, silêncio onde gerações oraram, silêncio onde os anjos adoram. Pela tela em casa, você não tem esse silêncio. Há sempre barulhos, distrações, o mundo invadindo seu espaço. E você perde a graça que vem do silêncio sagrado, a capacidade de ouvir Deus falar ao seu coração, a paz que só vem do recolhimento profundo. Quinto benefício: a confissão acessível. Quando você vai à missa presencialmente, o confessionário está ali, disponível, muitas vezes antes ou depois da missa. Se sua consciência te acusar durante a missa, você perceber um pecado que precisa confessar, se você sentir o chamado à conversão, você pode ir ali mesmo, naquele momento, aproveitar a graça. Pela tela, você teria que marcar, deslocar-se em outro momento, planejar. E muitas vezes a graça do momento se perde, a inspiração passa e você adia e nunca vai. Na igreja presencial, a conversão pode acontecer imediatamente. O sacramento da reconciliação está ali, pronto, disponível, e isso salva almas. Francisca viu isso em suas visões. Viu almas que se converteram porque o confessionário estava ali, disponível, no momento exato em que Deus tocou seus corações. Sexto benefício: o exemplo para outros. Quando você vai à missa presencialmente, especialmente se é jovem, se é homem, se é alguém visível na comunidade, você dá testemunho. Outros veem você ali, ficam edificados, pensam: se fulano vai, é porque realmente importa. Especialmente os jovens, que precisam de modelos. E seu exemplo pode ser o fator decisivo na conversão de alguém, na perseverança de alguém, na volta de alguém. Pela tela, ninguém vê você, ninguém se edifica com seu exemplo, ninguém é inspirado por você. Você perde a oportunidade de ser luz, de ser sal, de dar testemunho vivo. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Como sua luz vai brilhar se ninguém te vê? Se você está escondido em casa atrás da tela. Sétimo benefício: a proteção do lugar consagrado. Igrejas são consagradas, benzidas, separadas do mundo profano, protegidas por orações e sacramentais. Demônios não conseguem entrar livremente. Há barreiras espirituais, proteções angélicas. É território sagrado. Quando você está protegido, está em fortaleza espiritual. Os demônios não podem te atacar da mesma forma que atacam quando você está em território neutro ou vulnerável. Sua casa não tem essa proteção, a menos que seja muito bem benzida e você viva em santidade. É território muito mais vulnerável. E durante a missa em casa, os demônios podem estar bem ali, na mesma sala, te distraindo, te tentando, te afastando mentalmente. Na igreja, eles fogem, não conseguem suportar a presença real de Cristo, a adoração dos anjos,
a oração concentrada dos fiéis. Oitavo benefício, a catequese visual e sensorial. Na igreja, você aprende mesmo sem perceber. As imagens contam histórias, os vitrais ensinam doutrinas, a arquitetura aponta para o céu, os símbolos carregam significados profundos. Cada missa presencial é uma catequese completa, visual, sensorial, profunda. Pela tela, você vê apenas o que a câmera mostra, perde todo o resto, toda a riqueza, todo o ensinamento silencioso que as igrejas foram construídas para transmitir. E depois de anos assistindo tela, você fica empobrecido catequeticamente. Não conhece os símbolos, não entende a arte sacra, não percebe os significados profundos, fica com uma fé rasa, superficial, sem raízes na tradição milenar da igreja. Nono benefício, a oportunidade de obras de caridade. Nas igrejas há sempre necessitados, pedintes na porta, pobres pedindo ajuda, oportunidades de caridade concreta. Há também as coletas para obras da igreja, para missões, para os pobres, para a manutenção do templo. Quando você está lá, pode exercer a caridade, pode dar esmola, pode contribuir, pode ajudar concretamente. Pela tela, não há essa oportunidade. Você fica fechado em si mesmo, sem exercer a caridade que é essencial à vida cristã. E Jesus foi claro: no juízo final, seremos julgados pela caridade. Tive fome e me destes de comer. Estava nu e me vestistes. Mateus, capítulo 25. Como você vai exercer essas obras se nunca sai de casa, se nunca encontra os necessitados? Décimo benefício, o fortalecimento da própria paróquia. Quando você vai à missa presencialmente, você fortalece sua comunidade paroquial. Sua presença importa, sua contribuição importa, seu envolvimento importa. Paróquias vivas têm fiéis presentes, ativos, participantes, e essas paróquias conseguem fazer mais obras, ajudar mais pessoas, evangelizar mais. Mas se todo mundo fica em casa assistindo tela, as paróquias definham, ficam vazias, sem recursos, sem vida, sem capacidade de missão, e você é parte do problema. Sua ausência enfraquece o corpo de Cristo, deixa a igreja mais fraca, menos capaz de cumprir sua missão. Será que você quer ser responsável por isso? Mas agora vem a parte mais chocante. O que vou te revelar agora sobre seu anjo da guarda durante a missa vai mudar completamente como você vê a presença física. Prepare-se, porque isso é sério. Esses 10 benefícios são apenas alguns, há muitos outros, mas todos apontam para a mesma verdade fundamental. A presença física na celebração eucarística é essencial. Não é opcional, não é luxo, não é preferência, é necessidade espiritual, é obrigação moral, é caminho de santificação e não pode ser substituída por nenhuma tecnologia, por nenhuma transmissão, por nenhuma tela. Você ainda está vivo, você ainda pode escolher. Você está assistindo missa online sem motivo sério? Pare, confesse esse pecado. Volte à igreja presencialmente. Recomece sua vida eucarística de verdade. Você tem dificuldades reais. Converse com um padre. Busque orientação. Busque ajuda. Mas não desista da presença física sem antes esgotar todas as possibilidades. Você está doente, idoso, acamado, verdadeiramente impossibilitado. Então sim, a missa online é uma bênção. Deus vê seu desejo, sua comunhão espiritual. Você está dispensado. Mas se você pode ir e não vai, você não está dispensado. Você está em pecado e isso muda tudo. Francisca disse ao seu confessor: o Senhor me revelou que Ele não pede coisas impossíveis, pede apenas que façamos o que podemos. Mas ai daqueles que podem e não fazem, que têm acesso ao pão da vida e o desprezam por comodidade. Você pode. Então faça. Confesse-se. Recomece.
Não importa há quanto tempo você está longe, não importa quantos domingos você perdeu, hoje pode ser o dia da sua conversão eucarística. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem. Presente. Não teve. Não terá. Tem. A Eucaristia te dá vida eterna agora. Transforma você agora. Te une a Cristo agora. Mas você precisa recebê-la. Não olhar para ela pela tela. Recebê-la realmente, sacramentalmente. A partir de hoje, priorize a Santa Missa presencial acima de tudo. Marque na agenda, planeje seu domingo em torno dela, chegue com antecedência, participe com devoção, comunque dignamente. Nos comentários, compartilhe sua história. Se este vídeo te convenceu a voltar à missa presencial, escreva: "Vou voltar". Você não está sozinho nesta jornada. Conte-nos. Qual parte deste vídeo mais te impactou? O que mudou em você? Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Há pessoas que precisam ouvir isso, que estão se contentando com a tela sem saber o tesouro que estão perdendo. Se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se e ative o sininho. Aqui você encontrará mais verdades espirituais que poucos conhecem. A fé católica na sua profundidade real, não o catolicismo superficial. Que o Senhor abra seus olhos para a grandeza da Eucaristia. Que Ele te dê força para fazer os sacrifícios necessários para estar presente. Que Ele te transforme através da comunhão frequente e digna. Santa Francisca Romana, intercede por todos nós. Aumenta nossa fé na Eucaristia. Faz-nos compreender que nada substitui a presença física no sacrifício de Cristo. Até o próximo vídeo.